Ok, então finalmente vamos chegar aqui à aula de binômio de Newton. Tudo que a gente já veio estudando até agora serviu, né, vai servir no caso, para a gente compreender esse binômio de Newton. Então a gente já estudou o nosso triângulo de Pascal, já entendemos como é que funciona, algumas propriedades, e agora estamos com o nosso binômio. Isso aqui é um binômio, olha aqui, olha, x mais a, tudo isso elevado a n. Veja que o nosso x pertence a qualquer número reais, e o nosso A também pode ser qualquer número real, porém o nosso N, a nossa potência aqui, precisa ser um número natural. Inclusive aqui está escrito errado, deixa eu até corrigir. Isso aqui precisa ser um número natural, isso aqui é uma importante, né, observação. Aqui tem que ser N, um número natural, tem que ser 0, 1, 2, 3, ou seja, um número inteiro como a gente está representando aqui. Então veja só, se eu começar agora a evoluir o meu n de 0 até um 5, por exemplo, e começar a desenvolver ou expandir, né, essa equação daqui, eu vou obter esses resultados. Veja só, coloquei 0, né, então qualquer coisa elevada a 0 sempre vai ser 1. Se eu colocar 1, eu repito a equação. Veja que eu estou colocando esse termo 1 e 1 aqui só para a gente ver depois uma importante relação com o triângulo de Pascal. E continuando a expansão, né, agora com 2, olha aqui o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, que é aquela regra lá que a gente usa com muita frequência. Está aqui também ao cubo, a equação, a quarta potência e a quinta. Enfim, estão todas aqui colocadas. Aí eu quero que você observe agora o seguinte fato curioso. Veja só, perceba que eu tenho essa parte cheia de 1, olha aqui os coeficientes, tudo 1, e aqui na diagonal, olha, tudo 1 também. Isso aqui está lembrando o quê? Está lembrando o nosso triângulo de Pascal, muito bem. E veja que esses números, 2 aqui, ó, 3, 4, 5, olha, 10, 10, depois 5 aqui, aí 6, o 4, aqui, ó, veja que está simétrica, o 3 aqui também. Ou seja, eu tenho os elementos desses nossos coeficientes aqui, das expansões desses binômios, como sendo o meu triângulo de Pascal. Deixa eu até colocar aqui o triângulo de Pascal só para você relembrar de aulas anteriores. Deixa eu colocar aqui para você ver. Olha aqui, aqui é o nosso triângulo de Pascal, tá vendo? Então você já nota que temos esses valores e esses valores representam lá os nossos coeficientes do nosso binômio. Veja que interessante. Bem legal isso, né? Então, por isso que a gente precisou estudar aqui esses números binomiais para a gente relacionar lá com o nosso binômio de Newton. Vamos voltar lá para o binômio de Newton. Então aqui de volta você já agora entendeu a relação lá com o nosso triângulo de Pascal. E se você parar para refletir com relação a esse processamento, a esse desenrolar de todos esses números, você vai notar um padrão, uma recorrência, uma sequência aqui, que é a seguinte, olha, note que todos esses primeiros valores aqui começam com x elevado, por exemplo, aqui é 0, aqui é 1, aí é 2, é 3, é 4, é 5, depois a gente vai ter o x, aqui eu tenho x elevado a 0, depois eu tenho x a 1, a 2, a 3, a 4, e o nosso a tem tudo 1, né? 1, 1, e aqui também deve ser 1, atenção, aqui é 1, aqui no lugar desse 12 eu vou até apagar, tem que ser também o número 1. Então vamos apagar, tudo aqui é 1. Então agora você já vê, ó, tudo 1. Devido a essa sequência, devido a essa ordem, né, essa lógica, a gente já identificou um errinho aqui. Então a gente já agora vai ver, para o próximo número eu tenho o nosso x aqui começa com 0, né? Não está mostrando porque todo número elevado a 0 é 1. Aqui tem 1, 2 e 3. E o a, tudo com 2, ó, 2, 2 e 2. Aqui eu tenho x elevado a 0 também, depois x elevado a 1. E mais uma vez aqui deve ser x elevado a 2, está vendo? Veja como é importante a gente entender a lógica, né? Já estou encontrando erros dentro dessa estrutura. E aqui corrigindo. Serve para isso, né? Erros sempre existirão. A gente está aí para corrigir. Vamos então colocar aqui no caso 2, porque aqui é 3, 2, depois é 1. E por fim a gente termina essa parte. E você já nota o quê? Que dentro de uma linha a gente tem o x caindo, decrescendo, ó, 4, 3, 2, 1, depois x aqui igual a 0. E nós temos o a crescendo, aqui é a igual a 0, que não está sendo representado, aí depois a igual a 1, a igual a 2, a igual a 3 e a igual a 4, tá vendo? Então tem uma lógica. E essa lógica pode ser condensada, pode ser interpretada numa única fórmula, que é isso que a gente vai fazer agora, que é a fórmula do binômio de Newton.
É importante a gente entender isso porque a gente estuda, inclusive nas finanças, alguns assuntos, por exemplo, árvores binomiais dentro do mercado de opções. Eu tenho até um curso sobre opções aqui na plataforma. Se você gostar de investimentos e quiser entender mais sobre o mercado de opções, né, que é o mercado de seguro de ativos financeiros, você pode adquirir esse curso e saiba que uma das aplicações dos binômios de Newton pode ser dentro lá do mercado de opções quando a gente está estudando a precificação de derivativos. Isso aqui é só um parênteses para a gente ter uma ideia de que temos sim aplicações práticas palpáveis desses assuntos no mundo real. Então, voltando para cá, vamos ver agora a definição, né, a condensação disso tudo, desse raciocínio inteiro dentro de uma fórmula apenas. Então, se a gente quiser generalizar, a gente faz assim, ó. Se eu tiver um x mais um a, tudo isso elevado a um n, isso é a mesma coisa que pegar um n, aqui começa com 0, vezes x elevado a n, vezes a elevado a 0. Mas, isso agora vai ficar um n, aqui eu cresço sempre de 1, agora eu vou ficar x n menos 1, vezes a elevado a 1. Mais, aqui é n, agora é um 2, x n menos 2, vezes a elevado a 2. Mais, vou colocar aqui uns 3 pontinhos que a gente vai continuar até o final, até esse 2 aqui ficar igual do tamanho de n. Então, n aqui e n aqui. Eu paro nessa condição. E assim eu vou ter x n menos n, ou seja, 0, x elevado a 0 vezes a elevado a n. Pronto. Eu finalizo a minha fórmula, a minha recorrência. Veja que interessante. Então, aqui é a minha fórmula do binômio de Newton, não é, fechada, toda reduzida, utilizando os números binomiais. Veja que interessante. Então, eu tenho o crescimento começando de 0, 1, 2 até n dos meus números binomiais e tenho essa sequência aqui dentro dos termos que foi a lógica que a gente observou aqui, visualizando a nossa recorrência, né? A nossa expansão das equações binomiais. Está entendendo aí? Pois bem, no próximo vídeo a gente vai fazer exercícios para fixar esse conteúdo aprendido nessa aula. Tudo bem? Até logo!